Muito bem, pessoal. Falando aqui do nosso processo de revisão de conteúdo, sobretudo das matérias relacionadas aos povos do Crescente Fértil, Egito, Mesopotâmia, região do Jordão, nós nos propusemos a fazer algumas gravações aí para a gente poder tentar revisar alguns tópicos e dar um pouco mais de clareza. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho, assim, de maneira bem geral, bem introdutória, sobre a região do Crescente Fértil. Aí a gente pegou lá aquele mapinha lá do Crescente Fértil, onde a gente apresentava as principais regiões do Crescente Fértil, em especial o território do Tigre e do Eufrates, né, que é a região da Mesopotâmia. A gente tem a região do rio Jordão, onde viveu o antigo povo hebreu, hoje a gente usa a expressão judeu, e a região do rio Nilo, onde se desenvolveu a sociedade egípcia. Esse espaço que a gente está mencionando aí, esse território, forma uma área que nós conhecemos por Crescente Fértil. Como vocês podem ver, o formato da região apresenta uma espécie de meia-lua quando a gente mapeia as principais sociedades que se formaram aí. Então, essas sociedades formam aquilo que nós chamamos de região do Crescente Fértil. E hoje a gente vai falar de algumas características assim bem gerais, bem fundamentais da sociedade da Mesopotâmia. Fechando a Mesopotâmia, a gente fala um pouco sobre Egito, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Mesopotâmia. E essa região, que a gente considera a região mesopotâmica, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. E quais são esses rios? Os rios são o rio Tigre e o rio Eufrates, conforme nós visualizamos no mapa. Posteriormente, a gente pode falar um pouquinho sobre as principais cidades que se desenvolveram aí, que são, na verdade, as cidades mais antigas que nós temos na história da humanidade. Essas cidades são Ur, Uruk, Nippur. A gente pode citar essas como as três principais cidades que nós temos no território da Mesopotâmia. Eram cidades relativamente pequenas, para o que nós consideramos hoje como padrão urbano, mas para aquele momento eram grandes aglomerados urbanos e pontos de comerciantes, né, de mercadores que circulavam por todo o território da Mesopotâmia e centros de poder político e econômico. Então essas são as principais cidades que se desenvolveram na região da Mesopotâmia. Os principais povos que nós temos aí são os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Então a região da Mesopotâmia ela não era formada por um único povo. Na verdade, existiam vários povos que ocupavam esse território. E havia uma disputa constante pelo domínio do território, que era marcada por conflitos, guerras, atos extremos de violência. Então foi uma região sempre muito conflituosa, extremamente conflituosa. Essa região é onde hoje se encontra o Irã, o Iraque, Kuwait. Essa parte, né, do lado oriental, que hoje é conflituosa em virtude do petróleo, sobretudo, no passado também foi palco de muitos conflitos territoriais, em especial pelo controle da água, que era base para a agricultura e, consequentemente, a grande produção econômica daquele momento. Uma das características fundamentais desse território se encontra na produção da escrita. Então, a escrita que foi desenvolvida aí, a escrita cuneiforme, ela foi desenvolvida na região da Mesopotâmia. E aí, como a gente pode ver, essa escrita foi desenvolvida em pequenas tábuas de argila, de barro, onde, com um pedacinho de madeira, em forma de cunha, daí vem o termo cuneiforme,
Então, com esses pedacinhos de madeira no formato de cunha, os mesopotâmicos produziam uma escrita a partir de uma série de símbolos gráficos extremamente complexos para conhecimento. Poucas pessoas, na verdade, conheciam a escrita, sabiam ler e escrever, né, os escribas. Então era uma escrita que se produziu principalmente em virtude da necessidade comercial. A necessidade de registrar troca de mercadorias, compra e venda, controlar os volumes dos celeiros, dos depósitos de mantimentos, né, de produtos agrícolas. Isso fez com que os mesopotâmicos acabassem por desenvolver um modelo de escrita, que é a escrita cuneiforme, uma das mais antigas que nós temos registro na história da humanidade. No Egito também, a gente vai falar depois sobre a escrita, foi um modelo de escrita um pouco diferente, mas extremamente complexa também, assim como a escrita cuneiforme. Nesse território, um dos povos que mais se destacaram, que ganharam mais realce, mais destaque na sociedade contemporânea, o que a gente tem mais comentários a respeito, a gente tem mais visibilidade, são os amoritas, também conhecidos como babilônicos. Os babilônicos, né, são assim chamados porque ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram essa cidade num grande entreposto comercial. E, consequentemente, transformou-se também numa sede de poder, né? Sendo que um dos grandes feitos dessa sociedade foi a produção do chamado Código de Hammurabi, produzido pelo rei Hammurabi, que é um dos conjuntos de leis mais antigos que nós temos na história da humanidade. Não é o mais antigo, existiam outros códigos até anteriores ao Código de Hammurabi, mas ele retrata uma das mais antigas configurações da construção da lei escrita na história da humanidade. E aí, qual a grande parada do Código de Hammurabi que a gente pode destacar aqui? Primeiro, o Hammurabi ele não inventou um código de leis. Ele, na verdade, reuniu um grupo de juristas e, a partir das experiências, a partir de elementos que já eram comuns na sociedade mesopotâmica, eram regras de convívio que muitas vezes não estavam escritas em lugar nenhum, mas eram conhecidas das pessoas, eram regras conhecidas das pessoas a partir da oralidade, a partir dos costumes, a partir das práticas que essas sociedades desenvolviam ao longo do tempo. E aí o Hammurabi reúne um grupo de juristas e, na verdade, o que eles vão fazer é transcrever muito desse costume, dessas regras sociais que já existiam, para um código de leis que fica conhecido então como Código de Hammurabi. E um dos princípios básicos do Código de Hammurabi é a regra do olho por olho, dente por dente. Em linhas gerais, nós podemos dizer assim, a ideia do Código de Hammurabi é aquilo que você faça para o outro, qualquer crime, qualquer ato que você faça para o outro, você vai sofrer uma pena semelhante. A pessoa que matava a outra, ela era assassinada. Era como se fosse a vingança institucionalizada. A pessoa que numa briga, num conflito, ela quebrasse um órgão de outra pessoa, um braço, uma perna, por exemplo, ela sofreria uma punição semelhante. Então, se a gente pegar os tópicos do Código de Hammurabi, a gente vai ver muito dessa violência que é institucionalizada, ou seja, pegam-se as regras de vingança que eram comuns e colocam isso num código de leis, né, num conjunto de leis. Mas o Código de Hammurabi ele vai para além dessa questão do olho por olho, dente por dente, no quesito das relações sociais. O Código de Hammurabi também estabelece regras para o comércio e uma série de regras de relacionamento social e
comercial. Então, para aquele momento, o Estado, né, ou seja, o governo, o rei, assumir a responsabilidade pela regulação social e pela punição a partir da lei é considerado um dos grandes avanços que a humanidade teve, no sentido de o poder institucional, ou seja, o rei, assumir a função da justiça. Tá? É claro que o conceito de justiça aí é muito amplo e não dá para a gente discuti-lo aqui agora, mas o Código de Hammurabi ele tem uma importância muito grande para o estudo da história da humanidade. Recapitulando então o que a gente falou, a gente destacou que no território que a gente chama de Mesopotâmia, a gente vai ter alguns povos que ocupam esse território, né, que é banhado pelos rios Tigre e Eufrates. Há sempre uma disputa territorial muito forte entre esses povos. Sumérios, assírios, caldeus são povos que estão em constante conflito. Os assírios, por exemplo, são conhecidos por serem grandes guerreiros. É uma sociedade que desenvolve um modelo de escrita muito bem elaborado, uma escrita extremamente complexa, e o grande feito em termos de poder, principalmente pelos babilônicos, é a produção do Código de Hammurabi. Um dos códigos que é referência para os estudos de sociedade, das sociedades antigas e, inclusive, para a referência do que nós temos em termos de estudos do direito. No próximo tópico que a gente vai discutir, aí a gente vai amarrar a ideia dos povos da Mesopotâmia, né, o processo de deterioração, né, ou seja, a maneira a partir da qual os povos da Mesopotâmia entram em colapso, né, a degradação da sociedade mesopotâmica, e na sequência a gente vai falar do outro ponto das sociedades do Crescente Fértil, que são os egípcios. Então a gente tem mais um tópico para a gente discutir sobre Mesopotâmia na próxima aula, e na sequência a gente vai falar dos egípcios. Continuem desenvolvendo as atividades, né? Todo esse conteúdo está sendo postado dentro do nosso portal, do Google Sala de Aula, e aí, na medida que a gente for desenvolvendo isso, mandem as dúvidas, mandem as sugestões, que a gente vai tentando fazer essa interação para aproveitar um pouquinho do nosso tempo nesse momento de pandemia aí tão complexo pelo qual a gente está passando, e aí a gente tentando minimamente estabelecer alguma coisa dentro do nosso conceito educacional. Então, conto com vocês e vamos trabalhar para ver se a gente consegue fluir nesse período. Valeu!